Opa, galera, tudo bom? Eu sou o Lucas, eu jogo RPG com meus amigos e eu compartilho essas experiências para todo mundo que adora um RPG. Bem, faz um tempo que eu não apareço aqui e eu queria falar, obviamente, sobre Ressuscitador. Como dá pra ver, primeiramente, eu mudei o cenário, eu comprei periféricos novos, tudo isso para melhorar a qualidade dos RPGs, da gravação, para melhorar a experiência tanto minha quanto meus amigos, quanto de quem está assistindo. Provavelmente ainda vão ter algumas alterações, como provavelmente eu vou dar uma melhorada na iluminação, mas de resto tá quase tudo pronto. Sem mais enrolações, faz mais de um ano que Ressuscitador entrou em um hiato por tempo indeterminado, e foi algo que eu falei em comunicar para quem estava assistindo e queria saber mais sobre o que tinha acontecido com o Ressuscitador. Bem, durante esse tempo de hiato, eu passei por muitos momentos difíceis para escrever Ressuscitador. O que aconteceu? Eu tinha toda a ideia do RPG montada na minha cabeça, porém eu não tinha colocado no papel antes de começar, tudo. Eu pedi ajuda de amigos meus, como o Traquinas, que vocês conhecem por ter interpretado o Nikolai, e também vocês provavelmente conhecem ele da comunidade de Ordem, já que ele é bem ativo. A gente tentou juntos resolver esse problema desse rombo que tinha no meio da história, mas infelizmente a gente não conseguiu chegar em nada. E além disso, eu comecei a faculdade, foi embolando as coisas e me fez não conseguir pensar muito na história e em como escrever Ressuscitador. Algo que eu senti por todo esse tempo sem fazer nada do RPG foi uma culpa enorme, um peso que eu sentia por não conseguir entregar o que eu queria, eu não conseguia transmitir nada das ideias, era uma frustração que eu sentia comigo mesmo por não conseguir concluir essa história. Mas conversando com meus amigos, o pessoal mesmo que vocês viram, os jogadores do RPG, eles me ajudaram a perceber que não tinha muito o que fazer e infelizmente é isso. Ressuscitador infelizmente não vai estar continuando. Eu não queria cancelar essa mesa. Essa mesa se tornou algo muito importante para mim e eu não queria ter que cancelar a mesa e dar essa notícia ruim para quem gostou, para quem estava acompanhando e também para os meus amigos que também estavam gostando de jogar, e também para mim, como eu disse, foi uma frustração enorme não continuar essa mesa. Eu fico muito feliz do que se tornou um RPG, eu não esperava que tanta gente assistisse, isso foi algo que me impressionou e eu fico muito feliz mesmo. Queria dar algo para a comunidade de Ordem, que é uma comunidade que eu gosto tanto, mesmo que não tenha sido concluída, eu espero que isso tenha sido um presente meu e quem sabe o que pode aguardar no futuro aí. Realmente eu fico muito triste de cancelar o RPG, não era algo que eu queria ter feito, mas infelizmente é o que aconteceu. Mas para não ficar um vídeo curto e falar apenas dessa notícia ruim, eu vou falar aqui um pouco sobre as coisas que não apareceram em Ressuscitador. Vou falar uma ideia, vou dar por cima uma base do que era para ser a história, de como ia ser a história, de como ia ser a investigação. Falar um pouco sobre personagens que não apareceram, mostrar artes que não apareceram, que ficaram prontas. Primeiramente eu quero falar sobre a ideia geral que eu tinha com Ressuscitador. Ressuscitador começou numa ideia de transmitir o que eu senti por muito tempo quando eu fiquei mal, quando eu passei por momentos depressivos na minha vida, e eu queria transmitir essa ideia e montar uma história com isso. Eu queria mostrar como personagens no mundo de Ordem podem ser cinzas e não preto e branco. Eu queria mostrar como um vilão não necessariamente é completamente ruim. E podem ter coisas, ideias dele que outros personagens vão concordar e os protagonistas podem concordar. Era essa coisa, principalmente, que eu queria comentar nessa história e retratar nessa história. Acho que o melhor ponto de partida para falar sobre uma base da história é contar sobre o vilão. O vilão principal seria um homem chamado Ezequiel. Esse homem viveu por volta de 150 anos, utilizando rituais para impedir tanto o seu envelhecimento. Desde pequeno, ele tem contato com o paranormal, nada muito grande. Foi algo que afetou levemente a vida dele quando criança, mas foi gradualmente crescendo conforme ele ia crescendo e mantinha esse contato com o grupo ocultista que era, na verdade, chefe da vila em que ele morava. Esse grupo ocultista, eles cultuavam e tentavam buscar informações sobre algo que eles conheciam como a despertação. Eles não sabiam exatamente o que era, eles não sabiam o que era, se era um evento, se era uma criatura, se era uma pessoa, eles não sabiam exatamente o que era, eles não sabiam nem se era verdade. E essa busca fez muitas pessoas serem
machucadas. Eles iriam utilizar as pessoas da vila como uma fonte de energia vital para esse ritual que eles achavam que poderia dar certo. E nesse momento foi o primeiro momento da vida de Ezequiel, já com família, já bem estabelecido de vida, que ele lutou contra essas pessoas que ele via como chefe. Uma situação onde meio que eles eram donos dele e das pessoas que viviam nessa pequena cidade. Com esse evento, ele perdeu muitas pessoas, ele perdeu a família dele por completo, e o irmão dele traiu ele, continuando nesse culto. Só que o irmão dele foi brutalmente morto por esse chefe desse culto. E isso foi algo que quebrou o Ezequiel completamente. Perder todas aquelas pessoas quebrou ele completamente. E uma coisa que ele sempre soube dessa despertação é que era algo capaz de trazer de volta tudo que você perdeu, tudo que você mais desejava ter de volta. Então foi uma coisa que ele ficou fissurado pela vida inteira dele, e ele passou todos os anos de sua vida buscando qualquer informação sobre isso. Eu não tinha escrito uma completa explicação sobre como era, então eu não tenho uma coisa específica, mas era algo muito ancestral que foi esquecido no tempo. Então ele buscou pessoas que pudessem trazer informações sobre isso no decorrer desses anos, mas principalmente ele formou um culto conhecido como os Derradeiros. O nome traz já informação que eles seriam os últimos, e é isso que eles representam, já que é isso que eles buscam, ter tudo que eles perderam de volta. Era formado, além do Ezequiel, de pessoas que também perderam tudo e queriam de volta mais do que tudo, já que eles não tinham outras coisas além do que eles perderam. Eram pessoas que não necessariamente eram ruins, tinham sim pessoas que faziam coisas terríveis, mas muitas pessoas ali eram pessoas perdidas, que encontravam no Ezequiel e no culto pessoas similares a elas e também talvez uma família. De linha narrativa que os personagens iriam seguir, basicamente seriam 5 dungeons que os protagonistas investigariam, que fazia parte do ritual que formaria o evento final dessa despertação, que era o plano do Ezequiel. Conforme as investigações, os protagonistas iriam descobrir mais sobre Ezequiel, sobre o passado dele, sobre as motivações dele, iam perceber que ele não é uma pessoa ruim completamente. Apesar dos métodos dele, ele não concorda com esses métodos, ele não gosta desses métodos, mas ele acha necessário. Ia ter uma dualidade bastante moral entre se os protagonistas concordam ou entendem as coisas que estão fazendo. Será que a gente deve parar uma pessoa que só quer o que ele perdeu de volta? Várias pessoas que só querem o que perderam de volta, mas quais consequências que isso poderia trazer? Era essas coisas que eles iam encontrar e era isso que eles iam descobrir, além de eles encontrarem vários derradeiros por toda a história do RPG, onde eles poderiam convencer esses derradeiros, eles poderiam entender melhor sobre o passado deles, o passado do culto, eles poderiam formar novas alianças, além de NPCs que não chegaram a aparecer, como tinha mais membros da antiga equipe Tormenta. A equipe Tormenta, inclusive, era uma equipe do Veríssimo, do meu Veríssimo, obviamente. Também tinha outros grupos, como um grupo de 3 irmãs coreanas, que particularmente é muito importante pra mim, porque eu gosto bastante de várias séries coreanas que eu tomei como inspiração. Tinha o grupo, a equipe da Terra, que chegou a aparecer uma personagem, mas o resto não chegou a aparecer. Protagonistas poderiam encontrar informações sobre outros grupos que existiram dentro da Ordem. Eles iriam encontrar personagens que trabalhavam sozinhos, eles iriam encontrar outros ocultistas que estavam trabalhando na Ordem. Várias coisas desse tipo poderiam acontecer. Mas, basicamente, como que essas 5 dungeons funcionavam? Iria ter um boss poderoso, um boss principal em cada dungeon, começando com um prólogo, onde teve, apesar de não ter sido exatamente uma dungeon, foi a primeira investigação que os protagonistas fizeram, e o boss principal foi o Wendigo, representando o sangue. Cada dungeon meio que representaria um elemento, um dos 5 elementos. Era isso que eu queria retratar. Essas dungeons eu não tinha montado. Além dessa do Wendigo, que eu tive muita inspiração depois de ter jogado Resident Evil 8. Eu quis trazer os licantropos do Resident Evil de uma forma simples, que eu achei interessante para trazer para a Ordem. E também o Wendigo, que é uma lenda que eu gosto bastante, que eu acho que combina perfeitamente com Ordem. E eu quis transformar o Wendigo em uma figura cruel. E isso foi o primeiro ponto
da história. Mostrar uma figura cruel, que era o padre, ter se tornado o Endigo, que foi o que aconteceu. Ele se tornou o Endigo. Assim como os licantropos eram pessoas da vila transformadas por causa do padre, por causa dos experimentos que ele fez nessas pessoas. O padre, ele foi influenciado pelo William, que fazia parte do backstory da personagem Terra. No backstory, acho que, se eu não me engano, a personagem chega a comentar, ela matou o William e ele não voltou à vida de alguma forma, ele não fingiu a morte dele de alguma forma. Era outra pessoa que usava o nome dele como um manto, já que meio que apenas os nomes importam por outro lado. Eu queria retratar isso dessa forma, mas era importante para esse personagem porque ele odiava o fato de ele ter que representar essa pessoa que era terrível, diferente dessa nova pessoa. Esse novo William se chamava Davi Edmono e ele era um transtornado, assim como o ilusionista, assim como o Rafik, que era um prisioneiro na prisão da Ordem. Ele havia feito um pacto com o diabo e esse pacto trouxe consequências terríveis, como ele ter que trabalhar para o diabo, ou o diabo ele ia fazer algo terrível para alguma coisa importante para ele. E ele via no Ezequiel uma forma de ele se livrar disso, então ele fazia o que Ezequiel pedia, e Ezequiel requisitou que ele pegasse o manto de William. E isso começou com ele indo para a região de Urupema, onde ele descobriu a Vila Lúcis, ele descobriu principalmente o padre, indo nas missas do padre. Ele fazendo todo esse jogo de parecer mais soberbo, parecer mais psicopata do que ele realmente era, ele influenciou o padre a agir e criar criaturas para que uma das partes do plano do Ezequiel fosse concluída, que era a criação de uma grande criatura naquela região. E tanto Ezequiel quanto o William sabia que isso ia dar errado, sabia que o padre não ia sair vivo, ou outras pessoas iriam sair vivas, mas eles não se importavam necessariamente com isso. E o plano foi concluído, essa parte do plano foi concluída. E, como vocês puderam ver no final do prólogo, isso levava a investigação para a mansão do ilusionista desalmado. Na mansão, eles iam descobrir mais sobre as vítimas que ele fez. Eles poderiam encontrar as vítimas, os corpos das vítimas que nunca haviam sido encontradas. Eles iriam encontrar diversas charadas do ilusionista, já que ele era um grande manipulador e ele gostava de charadas, ele gostava de jogos, ele gostava de brincar com as vítimas. A casa em si era uma grande armadilha para qualquer pessoa que se infiltrasse. Então tinha vários zumbis de sangue semi-transformados que estavam presentes e iam ser batalhas para os protagonistas. Além disso, eles encontraram vários documentos já conectando aos derradeiros. Eles encontraram documentos falando sobre 2 derradeiros que eram irmãos e que eles meio que pegavam encomendas do William para o Ezequiel e vice-versa. No final dessa investigação, no final do puzzle da mansão do ilusionista desalmado, os protagonistas iam abrir uma sala que era a sala da despertação do ilusionista, onde basicamente eles iam descobrir que o ilusionista fazia experimentos com as vítimas que ele pegava e transformava elas em existidos, porque ele acreditava que isso era um passo para a despertação, era isso que ele via como um dos passos para a despertação, e ele queria provar isso para o Ezequiel para conseguir uns pontos com ele, já que ele idolatrava o Ezequiel como uma figura divina, realmente. Apesar de Ezequiel simplesmente odiar esse cara. No final dessa investigação da mansão, eles iam encontrar esses 2 herdeiros, onde eles iriam estar vindo pegar uma encomenda, e eles iam perceber que esses 2 irmãos seriam pessoas que não necessariamente queriam fazer o mal aos agentes. Mas bem, conhecendo meus jogadores, provavelmente iria ter um combate, e com o combate, se eles não se livrassem dos corpos dos derradeiros, ia formar uma grande criatura que vai aparecer aqui, a arte pronta. Essa criatura é bem legal, uma amalgação desses 2 irmãos. E o combate contra os 2 irmãos ia ser bem interessante, mas esse combate contra essa criatura seria bem interessante e diferente. Aí a história ia continuar para eles encontrando o Davi, o novo William. Nisso eles seriam pegos pelos derradeiros, eles iam finalmente encontrar Ezequiel e entender que Ezequiel não queria necessariamente um mal para os agentes, mas que se eles se metessem no caminho deles, ia dar problema. Mas, obviamente, os agentes iam continuar investigando e, como eu disse, iria para esse caminho dessas dungeons, até eventualmente chegar no arco final, que seria o evento
da despertação sendo concluída. E basicamente o que era? Ia funcionar basicamente como foi em Segredo na Ilha, com o Barnabé e os protagonistas, onde ali ia ser uma oportunidade final para os protagonistas conseguirem converter alguns membros ali dos derradeiros. Caso eles conseguissem converter, novamente Ezequiel ia se sentir completamente traído, ele ia ficar tomado pela raiva, ele ia lutar contra os agentes e ele ia começar a matar aquelas pessoas que ele também amava. A luta dele com certeza ia ser muito difícil, ele era bem forte, ele era um ocultista muito forte, mas caso eles não conseguissem converter muitas pessoas durante o RPG e nessa oportunidade final, ia meio que acontecer um bad ending, por assim dizer, onde a despertação ia ser concluída. E o que ia acontecer é que basicamente essa despertação era uma criatura. Uma grande criatura colossal, bizarra, mas ao mesmo tempo divina, onde o que acontecia? Quem fazia parte desse ritual se amalgamava a essa criatura, se tornava parte dessa criatura. Onde o carnal dessa pessoa, o físico dessa pessoa já não existia mais, só a mente restava dentro dessa criatura. O que era a minha ideia com essa criatura? Onde juntava o sangue, o conhecimento e o medo. O conhecimento trazia essas memórias, trazia as pessoas esquecidas, de certa forma, mas principalmente as memórias, e o sangue transformava tudo aquilo numa coisa mais palpável, numa coisa mais real, porque o sentimento era muito intensificado, e o medo fundia essas coisas. Essa criatura ia partir sem rumo, mas ela é completamente destrutiva, ela não tinha uma mente própria, ela seguia meio que um instinto, pessoas dentro dela não iam querer sair, não tinham como sair, porque elas iam estar vivendo o que elas mais queriam. Então ia ser um bad ending, porque basicamente não seria possível de lidar com essa criatura. Conforme eu tenho falado aí, conforme eu for falando, vai aparecer algumas artes que não chegaram a aparecer, algumas artes de cenário que não chegaram a aparecer, algumas artes de criatura, de personagens que não apareceram. Mas agora eu quero falar minhas visões e inspirações que eu tive para essa história. Principalmente a visão que eu comentei no início, eu queria retratar os meus momentos de depressão que eu tive numa história. E eu acho que retratar a tristeza, a perda, dessa maneira seria algo interessante de se ver num RPG de ordem principalmente. Mas eu queria principalmente retratar como as coisas não são um preto e branco. Como as pessoas têm problemas e têm lados positivos, e até um vilão terrível que quer fazer uma coisa que pode prejudicar muitas vidas, ele tinha um lado real, um lado humano nele. Minhas inspirações principalmente foram Desconjuração e Calamidade. Ezequiel é muito inspirado no Kian. Os derradeiros são muito inspirados nos scriptas. Eu trouxe os Transtornados do livro. Então minha principal inspiração realmente foi o próprio RPG de ordem, mas eu me inspirei em várias outras mídias, como Red Dead Redemption, que traz uma história similar sobre redenção, sobre você entender o lado das outras pessoas. The Last of Us eu me inspirei muito em The Last of Us. Inclusive, uma das dungeons seria num hospital onde teria uma doença e humanos se transformando em criaturas, e o grande boss ia ser similar ao Rei do Rato. Era uma grande inspiração para mim. E nessa dungeon, falando, inclusive, o Nikolai, o personagem do Traquinas, iria retornar como um agente. Ele ia ter ingressado na ordem, ele ia ser um agente iniciante, mas ele ia retornar nisso, e tem a arte dele pronta que vai estar aparecendo aí. Além disso, um ponto bem importante que eu queria para essa história, principalmente, era que os protagonistas fossem muito importantes para essa história, que a história fosse sobre eles. Apesar de ter tudo que eu fiz, apesar de ter o Ezequiel, apesar de ter os derradeiros, a história ser sobre eles. Então, os jogadores, eles escreveram muito. Eu fiquei muito feliz que eles se empenharam em escrever bastante. Então, por exemplo, a Terra, o primeiro arco era muito focado nela, com o William e os problemas que isso trazia sobre o passado dela. E com o Davi, ela também teria bastante envolvimento, já que ele era o novo William. E eu tinha uma ideia de que o Davi, ele enxergava, por causa do pacto com o diabo, ele enxergava todas as vítimas que ele havia feito, todas as vítimas que ele odiava ter sido responsável por ter matado. E ele ia mostrar isso a algum dos agentes, mas eu imaginava que provavelmente ia ser a Terra. E ela ia ficar tão traumatizada com essa visão que ela não ia conseguir mais entender, ela não ia gostar mais dos arredores dela. Então ela ia começar a ser perseguida pelo ocioso. E eu queria trazer o ocioso dessa maneira mais simples, mais como um ponto narrativo do que realmente um problema, mas ele poderia ser também resolvido. Outro personagem com um passado muito importante era o Aiden, onde ele fazia parte de um grupo de agentes antes de ter sido parte da equipe Tormenta.
com 2 amigos dele que recrutaram ele e a esposa dele. Tudo deu errado nessa equipe quando eles foram investigar uma fábrica que tinha envolvimento com os derradeiros, só que eles não sabiam e iriam saber futuramente na investigação. Eles conseguiram impedir a proliferação de uma criatura que foi invocada, mas teve um preço. A esposa do Aiden ficou em coma e a equipe foi completamente dizimada. E, inclusive, o Aiden tem diversas cicatrizes no corpo de queimaduras por causa dessa batalha. Ia ser um ponto que poderia ser mostrado. E era algo interessante para a história porque quando começou os traumas a aparecerem para todos os personagens, o Aiden ia começar a ser atormentado por uma marionete, que ia funcionar como uma doença mental, onde ia afetando ele gradualmente mais. Ia ser um problema que ia ter que ser resolvido, porque senão o personagem ia morrer. O Aiden ia morrer por causa da marionete, mas conforme essa doença avançava, mais a marionete se revelava. E quando a marionete fosse derrotada, a esposa do Aiden ia se livrar do coma e ia ter esse final feliz para os 2 personagens, vamos dizer assim, momentaneamente. Outros personagens eram muito importantes, como o Raul. Ele era com certeza um dos mais importantes, já que ele era líder dessa nova equipe. Ele fez parte da equipe do Veríssimo, que é a antiga equipe Tormenta, e ele tinha muita relação sobre ter sido responsável pela morte de alguém, ou achar que ele era responsável pela morte de alguém. Então ele provavelmente perder membros dessa nova equipe ia ser um marco muito importante para o personagem, ia ser um problema muito importante. A Angela tinha um passado bem interessante com o anfitrião, assim como o Sunny. Provavelmente não seria algo que eu iria abordar, eu ia deixar mais para os próprios jogadores abordarem isso entre si, mas a Angela em si, ela tinha problemas em relação a ter sido responsável, talvez, a morte de uma criança, que foi algo que foi mencionado no prólogo de Ressuscitador, e isso era o que mais moldava a personagem dela como ela era. Por fim, tem o Dionísio, que ele era um personagem muito complexo, muito interessante. Ele tinha sido anteriormente um prisioneiro da Ordem. A realidade é que ele fazia parte de uma empresa onde o chefe tornou a empresa um culto, e a empresa era meio que só uma fachada. Toda a grande empresa que era aquilo que ele trabalhava era uma grande fachada para um culto onde ele participava, mais por causa que para ele era um trabalho. Nisso ele perdeu a esposa dele, onde ele usava o crânio era da esposa dele. Esse chefe ia ser um derradeiro do Ezequiel, que ia ser um problema bem grande pro Dionísio. Eu fiquei bastante curioso para ver como ia acontecer, infelizmente não aconteceu, mas eu acho que ia ser bem interessante o encontro deles, porque são personagens que tinham um empate bem interessante. Eu gostei muito de como os personagens ficaram, de como os personagens estavam evoluindo. Eu fico muito feliz como os jogadores se empenharam para construir esses personagens, eles deram tudo de si para construir esses personagens, e eu acho que eles estavam se tornando personagens bem impactantes na história. Mas basicamente é isso, a história ia ser bastante moldada nos personagens e na interação deles, além do que eu tinha feito, mas eu acho que ia ter sido incrível por causa dos jogadores, que eles estavam dando tudo de si, tanto na criação dos personagens, do backstory, quanto na interpretação deles. Foi realmente algo que me impactou bastante e me deixou bem feliz de ver eles tão emocionados com os próprios personagens e eles dando tudo de si para os personagens. Bem, então é isso. Eu espero que o vídeo não tenha ficado tão longo. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que acompanharam o Ressuscitador e aproveitaram o pouquinho que teve. Eu espero que vocês tenham gostado dos protagonistas, eu espero que vocês tenham gostado dos NPCs que apareceram, e quem sabe a gente vê mais deles aí. Eles já sabem disso, mas eu quero mais uma vez agradecer aos jogadores que fizeram tudo isso ser possível. Eles me ajudaram tanto no RPG quanto depois do RPG. Isso é algo muito importante para mim. Eles fizeram esse RPG ser muito importante para mim. E também eu tenho que agradecer, obviamente, aos artistas incríveis que participaram da produção desse RPG. Eu tenho o meu mano Abacaxi Grelhado, que sempre, desde o início que eu faço RPG, ele faz os cenários para mim, ele faz um trabalho absurdo. Tem o Luke, que fez os tokens de todos os monstros que vocês viram. O trabalho dele é insano. Também tem o Cypher, que fez as artes full body e os portraits que vocês viram no RPG e nas artes no Twitter. Ele faz um trabalho incrível. Tem a Pink, que me ajudou nos documentos. Tem o meu amigo Golfinho, obviamente, que participou. Ele fez os tokens, ele faz um trabalho incrível, ele manda muito. E também tem o meu amigo Drake, que me ajudou com as thumbs. Ele fez a engine, que ficou muito da hora. E por fim, tem o Oceanin, que eu utilizei as músicas do Catarse dele, as sinfonias do outro lado,
que simplesmente absurdo. Apoiem, por favor, apoiem o projeto dele. Porque tem música pra tudo, pra qualquer coisa. Sério, absurdo. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que participaram dessa produção, que acompanharam o RPG. E isso tudo foi muito mais do que eu pensei. E apesar de não ter finalizado, eu fico feliz com o que foi. E eu fico feliz que pelo menos a gente pôde viver algo desse RPG. Me sigam no Twitter pra ver o que eu tô falando sobre novos anúncios de RPGs que eu posso estar fazendo. Sobre qualquer coisa que eu falo sobre Ordem. E também, por favor, sigam os artistas. Esses artistas incríveis que fizeram tudo isso ser possível. Sem eles, nada disso teria acontecido. E todos os links dos perfis deles vão estar na descrição do vídeo aí. É isso. Obrigado a todos. Obrigado a todos que acompanharam. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre a história, por favor, comentem. Eu vou estar respondendo. Qualquer coisa, qualquer curiosidade que vocês tiverem, por favor, podem comentar que eu vou responder. Mas antes da gente se despedir, você por acaso lembrou de apagar as luzes?